Neste vídeo, nós veremos um exemplo de utilização do comando for para a construção de uma tabela de uma função bem simples, tá certo? O que vai nos dar também a ocasião para vermos mais detalhes do comando printf. O problema que nós queremos resolver é esse daqui. Nós queremos imprimir, certo, uma tabela como essa aqui, tá bom? Com x de x, sendo de x, tá bom? Com x variando de 0 até 2π, com intervalo de 0,2. Tá bom? O x eu quero que saia impresso com esse formato, e o seno de x com esse daqui, tá bom? Esse aqui com uma casa decimal, esse aqui com 4 casas decimais. Para fazer esse programa, o loop, um for, já está sugerido aqui no enunciado. Tá bom? Eu vou fazer um x variando de 0 até 2π com intervalo de 0,2 e 0,2. O que é o meu loop? Aqui, o que é o meu programa que eu quero fazer? É for x igual a 0, 2 pontos, 0,2, 2 pontos, 2 vezes percento π. O que eu quero fazer aqui? Eu quero imprimir printf. Vou pôr aqui 2 códigos de formato adequados para números, tá certo? %f, eu quero imprimir o que, gente? X e o seno de x. É isso que eu quero fazer. Vou salvar esse programa aqui, e eu vou agora executá-lo. Vamos ver se ele está funcionando direito. Eu executo isso daqui, gente, e eu vejo que primeiro que o cursor aqui está cá embaixo, tá bom? Então, o que aconteceu aqui, gente? Eu fui imprimindo as coisas aqui sem mudar de linha, tá certo? Ou seja, uma coisa essencial para uma tabela é você mudar de linhas. Para mudar de linhas, o printf tem esse código de escape, que a gente chama isso, que é o /n. Tá? O /n troca de linhas. Tá? Então, eu vou colocar esse /n aqui e vou executar novamente o meu comando. Opa, já saiu bem melhorzinho, né? Então, agora aqui você vê que tem x, tem seno de x. Mas vamos aos detalhes agora. Bom, eu queria que esse daqui aparecesse com uma casa decimal. E esse daqui com 4 casas decimais. Aqui é a coluna do x, aqui é a coluna do seno de x. Então, como que eu controlo isso? Certo? Aqui eu vou pôr 3.1f, e aqui eu vou pôr 7.4f. Na hora que eu vou executar isso daqui, eu já tenho uma tabela bem arrumadinha aqui. Bom, o que falta aqui? Imprimir o cabeçalho aqui, tá bom? X e seno de x. Isso eu tenho que fazer, gente, fora do loop, né? Antes do loop aqui. Bom, então aqui eu vou colocar printf x seno de x. Vou salvar e executar. Na hora que eu executo aqui, deixa eu ver se o cabeçalho ficou bom. Não ficou bom porque depois disso daqui já está sendo impressa a primeira linha, tá? X valendo 0 e sendo de 0 a 0. Então, o que eu deveria ter feito? Mudado de linha. Mais um /n aqui. E com isso daqui, eu devo conseguir um bom resultado. Vamos ver. Isso mesmo, tá bom, gente? X, seno de x. Eu podia arredar esse seno de x um pouco para lá, mas já estamos aqui agora no que a gente podia chamar de seção capricho. E esse exemplinho aqui, ele é interessante para mostrar como que o for é útil, e com relação ao printf, para ver diversos detalhes de acabamento que você tem que ir decorando e tem que ir adquirindo familiaridade para você conseguir o resultado que você deseja, tá bom? Esse barra invertido a n é absolutamente essencial para os códigos de formato do printf. Eu vou explicar aqui com detalhes os códigos de formato %f. Aqui. Bom, então, vamos ver. O que é esse printf? Aqui, a gente tem aqui um /n, que é para trocar de linhas. Tá bom? %3.1f, %7.4f, coisas misteriosas, mas que eu já vou explicar. X e seno de x. O que esse 3.1f quer dizer, gente? É o seguinte, esses códigos de formato aqui, eles são apropriados para o que a gente chama de fontes não proporcionais, ou seja, tem largura fixa, tá bom? Um i ocupa o mesmo espaço de um n. Numa fonte mais elegante, um i é estreitinho e, por exemplo, aqui, tá bom? A gente está vendo? Um i ocupa um espacinho e um m ocupa um espaço grande.
Bom, no caso aqui, para a saída, a fonte do Scilab, default, é a Courier. E a Courier ela é uma fonte de largura fixa. Então, esse 3.1 quer dizer 3 colunas, tá bom? Então, com isso a gente tem 3 colunas, que são essas aqui, tá bom? E uma casa decimal. É isso que quer dizer esse 3.1F, tá bom? F é apropriado para números, tá? Aí, depois disso, o que a gente tem? Tem aqui um espaço em branco, que corresponde a essa coluna. Depois tem esse código 7.4F, bom? Que é isso daqui, tá bom? 7 colunas, sendo 4 casas decimais. Bom, por que eu peguei 7 colunas? Porque mais para baixo, não apareceu aqui nesse slide, mais para baixo nós teremos alguns senos negativos, valores de seno negativos, o que vou precisar de um espacinho aqui para o sinal menos. Tá bom, gente? É isso. Tem uma série de detalhezinhos no printf que a gente vai decorando, a gente vai se habituando com eles aos pouquinhos, com o treino.